desembargador aposentado Sebastião Coelho se pronunciou pelas redes sociais sobre a importância do Poder Legislativo às vésperas das eleições que determinarão os novos presidentes da Câmara e do Senado. O desembargador relatou que houve uma edição da Constituição com uma mensagem especial do deputado Ulisses Guimarães que dizia: "O governo será praticado pelo Poder Executivo e o Legislativo." Sebastião Coelho apontou que a previsão constitucional não tem sido observada. Ele disse: "O que nós temos visto? Temos visto o Supremo Tribunal Federal governando, interferindo nas ações do Poder Executivo e nas atribuições do Congresso Nacional." Ele destacou que ministros do Supremo Tribunal Federal têm falado abertamente em mudar o sistema de governo do Brasil e apontou: "Isso, evidentemente, pessoal, está muito errado. Mas cabe a nós, a população, resistirmos a essa tentativa de arbítrio." Em outro pronunciamento, o desembargador alertou sobre o novo marqueteiro de Lula, dizendo: "O marqueteiro, de certa forma, é um vendedor de sonhos. Poderiam até dizer que é um enganador, mas o fato é que o senhor Sidônio Palmeira agora é o chefe de comunicação do governo federal." Sebastião Coelho avisou: "Não acreditem nas propagandas que aparecerão daqui para frente do governo federal. Vamos olhar com um olhar crítico para verificar o que é verdade e o que não é. E o que não for verdade, cabe a cada um de nós fazer a divulgação." Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política.
A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá, pessoal. Os mais jovens, mesmo aqueles que trabalham com direito, talvez não tenham conhecimento desta edição da Constituição Federal. Foi a primeira, mas foi retirada de circulação porque o deputado Ulisses Guimarães, que era o presidente da Constituinte, escreveu uma mensagem intitulada A Constituição Coragem. Como não foi votada essa mensagem, essa edição foi retirada de circulação. Mas o deputado escreveu o seguinte: o governo será praticado pelo Poder Executivo e o Legislativo. Claro, os representantes eleitos. Mas o que nós temos visto? Temos visto o Supremo Tribunal Federal governando, interferindo nas ações do Poder Executivo e nas atribuições do Congresso Nacional. Aliás, esses dias, eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal andaram falando na mudança do nosso sistema de governo de presidencialismo para semipresidencialismo. Talvez estejam antevendo a vitória de Bolsonaro em 2026 e querem uma divisão de poder entre o presidente da República e o Congresso Nacional. Isso, evidentemente, pessoal, está muito errado. Mas cabe a nós, a população, resistirmos a essa tentativa de arbítrio. Paz a todos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, no próximo sábado, dia 1º, nós vamos ter um evento de muita importância para o país, ou pelo menos deveria ser, que é a eleição da direção do Congresso Nacional, presidente, do Senado e da Câmara e os demais cargos. A partir dali, nós vamos verificar se os senhores parlamentares vão cumprir o compromisso que assumiram com a população na eleição de 2022, ou se estarão alinhados e aliados somente com o governo federal e com o Supremo Tribunal Federal. Olá, pessoal. Vocês conhecem o senhor Sidônio Palmeira? Não? Então precisam conhecer. Na campanha de 2022, vocês lembram que o então candidato Lula disse que era contra o aborto, era contra sigilo de 100 anos, não era amigo de ditadores, que ia ter picanha, que não ia nomear amigos para o Supremo Tribunal Federal. Lembram disso? Tudo mentira.
E como que a população acreditou? De boa fé, porque uma figura chamada de marqueteiro fez uma roupagem bonita e apresentou para a população. O marqueteiro, de certa forma, com todo respeito aos marqueteiros, ele é um vendedor de sonho. Os mais críticos poderiam até dizer que é um enganador, não é? Mas o fato é que o senhor Sidônio Palmeira agora é o chefe da comunicação do governo federal. Já apresentou uns videozinhos ali do presidente numa horta, ali tratando como se fosse um agricultor, para baratear os produtos, os alimentos, não é? Já apresentou um outro videozinho dos brasileiros que estão retornando dos Estados Unidos, que foram deportados, não é? Então, esse vídeo, pessoal, é mais para deixar um alerta para vocês. Não acredite nas propagandas que aparecerão daqui para frente do governo federal. Vamos olhar com um olhar crítico para verificar o que é verdade e o que não é. E o que não for verdade, cabe a cada um de nós fazer a divulgação, dizer não, isso que está apresentando não é verdade. E como muitas mentiras já foram faladas, outras com certeza virão. Paz a todos.